Como sabem, aqueles que já estão habituados a estar aqui a esta hora, estamos a estudar o Livro dos Espíritos, não a estudá-lo em profundidade, porque isso se faz numa outra hora, às 22 horas, mas a lê-lo de forma a despertar em nós esta vontade de perceber melhor quem somos. O Livro dos Espíritos é o nosso livro, um livro que foi publicado a 18 de abril de 1857 pelo seu codificador Allan Kardec. O seu codificador, porque o livro e os ensinamentos nele constantes é o Livro dos Espíritos. São ensinamentos vindos da espiritualidade que nos ampara e nos acompanha na nossa progressão. E hoje é disso que vamos continuar a falar, da progressão dos espíritos. Estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que trata precisamente dessa temática dos espíritos, da vida espiritual, e estamos neste capítulo da progressão dos espíritos. Uma vez, já o ouvimos muitas vezes e hoje vamos ouvir mais vezes, o Pai nos criou simples e ignorantes e nos vem dando todas as condições, todas as possibilidades para nós irmos crescendo, evoluindo, aprendendo. Nessas condições, cada um de nós vai usufruindo como pode, como sabe, consoante a sua vontade, o seu livre-arbítrio, porque todos temos tudo à nossa disposição e cada um vai escolhendo consoante a sua vontade. Não está tudo aqui o que é do Pai à nossa disposição? Está. Então vamos ler a questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Quem aqui tem estado sabe que os espíritos divide-se por uma questão de nossa compreensão, porque não há divisões estanques, naturalmente. Os espíritos estão divididos consoante a sua progressão em 3 ordens, e nestas 3 ordens, em 10 classes. E a cada ordem correspondem determinadas classes. Então, são como que anos de escolaridade na nossa escola, aqui na Terra. Portanto, nós vamos progredindo à medida que entramos na escola num primeiro ano, não é? Ou na pré, agora já é na pré, e vamos progredindo em cada etapa, compreendendo um pouco mais e um pouco melhor as coisas e, portanto, preparando-nos para a etapa seguinte. Podemos fazer esse paralelismo para compreender que somos espíritos em progressão até à perfeição possível, uma vez que nunca teremos a perfeição do nosso Pai, que é o infinito da perfeição, como nos dizem, ou das perfeições, como nos dizem os Espíritos. Então, por que que o Pai não nos isenta das provas, das dificuldades? Alguém já se sentiu a progredir, a crescer com facilidades? Sem algo que desafie para nós vencermos? Não. Nenhum de nós aprendeu, subiu sem um esforço, sem a vontade de querer progredir. Então vamos ver o que nos respondem os Espíritos. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Não podemos deter-nos muito tempo na análise destas respostas, mas vejam uma coisa interessante. A desigualdade existente entre nós é necessária às nossas personalidades. E ouvimos já aqui muitas vezes alguns. Nós aprendemos com todos.
os irmãos nossos que nos cercam. Com uns aprendemos o que devemos fazer e com outros aquilo que não devemos, aquilo que já não nos serve, que já não queremos. Então tudo é necessário à progressão do espírito, por muito que nós não saibamos às vezes compreender. Mas Allan Kardec ajuda-nos ainda a compreender melhor, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, nós aqui na Terra, nós também podemos aceder a lugares mais altos, fruto do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso trabalho. Mas aqui nós sabemos que numa vida, numa existência, aliás, para falar mais corretamente, nós não conseguimos aceder a tudo, a não ser que sejamos já espíritos extraordinários. E percebemos que o rei não faz de todos os soldados generais, porque ele precisa de generais, de capitães e de soldados, precisa de tudo, não é? Então, assim, nós estamos aqui em diversos patamares de evolução, porque todos somos necessários aqui. Mas na vida espiritual, nós, apesar das nossas diferenças e de estarmos juntos nas nossas diferenças aqui, nós todos poderemos ascender até à perfeição e todos iremos chegar à perfeição. Mas buscando o auxílio de Miramês, só algumas frases dele, para nós compreendermos melhor esta questão. O soberano Senhor do Universo criou os espíritos todos iguais e nós temos que aprender a entender o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que Jesus nos ensinou a entender como Pai, porque nos é mais acessível compreender o que é um Pai para nós. Então, o Criador, o nosso Criador, é o Criador de todas as coisas que existem, do Universo. Então, afirmamos com toda a alegria, diz ele, que não existe imperfeição, onde quer que seja, na grande casa da divindade. Porque tudo o que Deus criou está eivado, está impregnado do seu amor e da sua sabedoria. O que se passa conosco é que os processos estabelecidos ante as nossas necessidades, porque nós temos necessidade de crescer, são como o despertamento das qualidades que nós carregamos nos centros sensíveis da consciência. Nós temos tudo em nós. Temos tudo em nós. E tudo está perfeito. E nós vamos crescendo. E as coisas que vão acontecendo, por norma, nós despertamos mais facilmente com o quê ainda? Com a dor. Mas a dor... Outro dia tivemos que organizar uma palestra com o tema Ama a tua dor. Precisamente porque a dor ainda é para nós, na nossa condição, aquilo que nos desperta, aquilo que nos faz acordar para a realidade da nossa vida. Muitas vezes é a dor. Até que ela não nos visite, nós andamos, muitas vezes, sem pensar bem o que é a vida e o que andamos aqui a fazer. Então, se o Senhor nos criasse já despertados, Ele não precisaria de nos ter criado, não é assim? E nós ficaríamos onde estávamos, na sua luz pura e inextinguível. Mas a vontade poderosa não quis que assim fosse. Individualizou-nos, criou-nos a cada um, criando igualmente leis que nos têm vindo a dirigir e orientar, dando-nos uma consciência para nós cuidarmos de nós mesmos, naquilo que devemos realizar, e deixou a nossa parte para nós fazermos. Nós não damos conta. Há bocadinho falávamos ali com os nossos irmãos. Quando as crianças são pequeninas, até aí aos 6, 7 anos, e muitas vezes até mais, têm 14 anos e 15, ainda não percebem todas as diligências que o pai faz
para que nada falte em casa, para que não lhes falte a comida, não lhes falte a caminha lavada e a roupa e tudo aquilo que nós sabemos que é preciso para que uma criança nasça. A criança não percebe tudo o que os pais fazem para que nada lhes falte. Espiritualmente, nós somos espíritos que também ainda não compreendemos tudo o que Deus faz para que nada nos falte. Mas o que é certo é que se um pai terreno, com a sua imperfeição, tudo faz, imaginemos o que não faz Deus para que nada falte aos seus filhos. Então, tudo o que existe foi criado por Ele, na mais elevada perfeição, vibrando no mais profundo amor. Tudo o que está feito se dignifica na sua perfeição inalterável. A posição na escola do despertamento da vida é na posição nesta escola e despertando para a vida que nós vamos compreendendo que, de facto, nada se altera na perfeição. Nós, na perfeição divina, nós, os seus filhos, é que vamos crescendo e progressivamente transformando os seres que somos. Os espíritos não foram criados também de uma só vez, obedecem a uma sequência. E diz-nos Miramês uma coisa tão bonita: as diferentes classes dos espíritos mais jovens dão uma disposição agradável ao todo, cada um com uma missão diferente na pauta do entendimento da grande causa. Nós ainda não compreendemos que é Deus, nem a sua criação. E ela é infinita. E Jesus nos disse que o Pai não parava de trabalhar. Então o Pai está sempre criando e sempre espíritos novos vão aparecendo, vão chegando à fase da humanidade. E todos precisamos uns dos outros, porque, meus irmãos, se formos todos iguais, o que é que aprendemos? Pouco ou nada. Então, na diferença, na diversidade, nós aprendemos. No tocante à terra, os espíritos mais jovens ou primitivos estão ligados aos trabalhos mais grosseiros do planeta. Não obstante, de vez em quando, a força kármica convida alguns dos mais endurecidos, com experiências em muitos caminhos, para se ajustarem entre eles para os devidos resgates. Então, todos nós aqui nascemos para ser felizes e destas diretrizes não podemos escapar. Diz-nos Miramês, e nós sabemos que é o único destino certo que nós temos, é ser felizes. Para ser feliz, temos um longo caminho, mas se nós soubermos aproveitar e saber olhar à nossa volta, nós seremos felizes em cada etapa. Às vezes com dores, às vezes com dificuldades, às vezes com problemas, mas sabemos quem somos, somos espíritos a caminho e então trazemos a felicidade para nós. A desarmonia na criação, meus irmãos, muitos acreditam que ela existe por falta de conhecimento. É a verdadeira harmonia pulsando como segurança da vida imortal. Não nos é fácil compreender isto logo, facilmente, mas se estamos em casa de Deus, na casa de Deus, se o universo é casa de Deus, é casa de amor, de harmonia. E a aparente desarmonia é as escalas por que os espíritos passam para evoluir. Então, questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Então, se nós temos que passar por tantas provas, sabemos que isso tem a ver com os nossos erros, será que todos temos que passar pelo mal para chegar ao bem? E os espíritos são muito claros e nos dizem: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Porque se estamos a crescer, há muita coisa que ainda desconhecemos. Hoje e ontem desconhecíamos muito mais. Então, nos ajuda Miramês. Todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração, porque somos filhos de Deus. Somos centelha divina. E tal como aqui o filho nasce e tem genes dos seus pais, nós, como espíritos, temos os genes divinos. Então temos do Pai em nós, temos tudo em nós, pronto a desenvolver-se.
como uma semente de uma árvore, de uma flor, de um legume, tem tudo dentro dela para crescer uma árvore portentosa como um castanheiro, um sobreiro, ou uma flor maravilhosa como as rosas que agora estão a enfeitar o nosso país por inteiro, ou os alimentos. Mas se pensarmos em nós, de umas simples sementinhas, pequeníssimas, nem se vêem à vista desarmada, estava cada um de nós lá, com todo o potencial. Já fomos desse tamanho mínimo. Então, não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados das bênçãos do Senhor. Um Pai como Deus abençoa a todos na mesma igualdade de doação. Abençoa a todos na mesma igualdade de doação. E como é Pai, um Pai amoroso, Ele vai chegar com certeza aos filhos mais necessitados, vai fazer chegar maiores cuidados. Os que estão mais adiantados do que outros são espíritos mais velhos na eternidade, como nós vemos aqui, não é? Também os que hoje são ignorantes deverão chegar pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus e pelo esforço próprio ao reino da luz. Então nós todos estamos nesta viagem de progressão. As almas, nós sabemos que foram feitas simples e ignorantes. E à medida em que vamos despertando as qualidades espirituais, o que é que nós passamos a fazer? Passamos a nos instruir. Porque até aqui nós temos todos, a humanidade tem estado muito distraída na instrução quanto ao ser espiritual que é. Não é verdade? Há bem pouco tempo eu me comecei a entender como um espírito que sou. Então, à medida que nos vamos instruindo, nós vamos compreendendo as leis do Pai, as leis de Deus, as leis naturais, as leis do universo e vamos compreendendo que é só o amor que nos convém e vamos trabalhando em nós. Nós podemos ajudar os outros, mas cada um de nós é responsável por si mesmo. Então, os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal, pela qual todos passamos. Quando virmos alguém que erra muito, não nos esqueçamos. Podemos estar no degrau acima, mas viemos de lá, desse tempo em que erramos muito. Então temos que orar como outros e ajudar, como outros irmãos nossos oraram por nós e nos ajudaram, com toda a certeza. Nenhum de nós está aqui sem ter sido ajudado a aqui chegar. Me atreveria a dizer, embora, meus irmãos, falo por mim. Então, a ignorância induz-nos às coisas fáceis, porque nós queremos o que é mais fácil, o que é mais rápido, o que dá mais prazer, porque nós pensamos que somos seres aqui da Terra, não é? Mas as coisas fáceis são ilusórias. Elas, apesar de tudo, são necessárias, porque através delas e do que elas nos ensinam, nós vamos nos fortalecer no bem e mudamos o nosso caminho. Então, a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que, na verdade, nunca existiram. Tempos passamos em que é preciso meterem-nos medo e nós vivemos atormentados pela culpa, pelo pecado, por tudo o que fez parte da nossa educação espiritual. Mas temos que nos entender como seres responsáveis, a crescer e a poder decidir da nossa vida, da nossa atuação. Os erros fazem parte da nossa educação. Acordamos devagarinho, não é assim? É Miramês quem nos diz, porque eu não conseguiria dizer desta maneira tão bela, na extensão infinita da vida, e é nesta sequência que vamos reconhecendo a grandeza de Deus. Então, diz-nos ele assim, na resposta à pergunta, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância, o Espírito suprime com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida. Há ignorância e por isso erramos.
embora nós chamemos mal àquilo que sabemos que não está bem. Então, a ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício, e o ignorante, como já dissemos, é atraído sempre para as coisas fáceis. O sofrimento, entretanto, nos vai predispor a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna, voltando ao amor, voltando à harmonia, voltando ao equilíbrio, pelo esforço de uma boa procura. Ninguém vai fazer por nós o nosso trabalho. Temos todas as ajudas, mas ninguém faz por nós o nosso trabalho. Não existe mal algum na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar no que já aprendemos na escola de Deus. E se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o que precisamos. Essa é a verdade. Então, consoante as nossas escolhas, assim fazemos os nossos caminhos. E a questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Porque nós vemos e chamamos assim porque nos entendemos melhor. Não têm eles o livre-arbítrio? Pergunta a espiritualidade. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Estamos nós ainda hoje. Nós somos nós. Escolhemos o caminho para onde vamos. Somos nós que escolhemos, sempre. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. E quando nós descobrimos que por este caminho não nos convém, por vontade própria, também mudamos de caminho, não é assim? E Miramês tem aqui também algo sobre os caminhos que os espíritos tomam na sua vida, porque somos todos diferentes. Apesar de todos termos nascido na mesma condição e da mesma forma, termos sido criados, melhor dizendo, cada um de nós fez um percurso diferente. As qualidades espirituais perfeitas estavam sempre vibrando em nós, como estão em nós, esperando o momento de desabrochar para que nos libertemos. Portanto, está tudo em nós e à medida que vamos sendo capazes de compreender, vamos puxando por nós, vamos tirando de nós o manancial que está lá. Aquele que trilha em caminhos incompatíveis com o bem, o faz somente pela ignorância e desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele recebe também a inteligência para escolher os caminhos que lhe agradam, roteiros esses que lhe trazem felicidade. E quando não trazem, nós sabemos porquê. E pensemos uma coisa que a Miramês me obrigou a pensar, mas nós podemos, pelo nosso pensamento, chegar lá. Será que Deus sabe os caminhos que nós vamos trilhar para crescer? Sabe. A omnisciência de Deus evidencia que Ele já conhece antecipadamente os caminhos da alma, porque o que mais faz o Pai é criar-nos. Portanto, Ele sabe tudo o que o Espírito vai percorrer no seu caminho. Ele sabe o que vai acontecer em toda a nossa jornada de despertamento espiritual. Sendo assim, sabe antecipadamente dos nossos acertos e desacertos. Sabe o caminho que é habitual ao Espírito percorrer. Não quer dizer que Ele saiba que esteja previsto mesmo o dia, eu não sei. Mas Ele sabe, Ele conhece-nos, nós estamos todos nele, não é? Nós nunca saímos de Deus. Saímos. Algum dos vossos filhos, quando se ausenta, sai de vós? Ou sai de nós? Ou está sempre ligado a nós? Está sempre ligado a nós. Por mais longe que esteja o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, mas agora tratamos do filho, este laço de paternidade, maternidade, de filiação, é
inquebrável. Então nós estamos em Deus e Deus está em nós. Ele sabe tudo, vibramos nele. Então quem permanece odiando, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo os semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado, simples e ignorante, dentro da simplicidade, pela força da ignorância. Os que não desejam mais errar, o fazem por experiências que colheram nas ilusões. E os que permanecem de encontro às leis espirituais, é por faltar-lhes ainda tempo na escola da educação. Estamos num planeta escola. Estamos a educar-nos. Então nós podemos compreender que quando nós não desejamos mais errar e trazer para nós uma vida melhor, não esqueçamos que estamos neste planeta de provas e expiações, este onde nós vimos para aprender, onde nós precisamos estar por amor divino e que podemos tentar acertar hoje aquilo que não acertamos lá atrás. Se permanecermos ainda de encontro às leis divinas, é porque ainda não andamos na escola o tempo suficiente. E recordemos uma coisa muito interessante. Porque nós às vezes temos como exemplos almas muito adiantadas. Não esqueçamos, porém, que todas essas almas passaram, trilharam os caminhos que nós trilhamos. Puderam ter escolhido logo bem e ter feito uma trajetória fulgurante, rápida, e estão agora a ajudar os mais novos. Mas todos os espíritos que nós conhecemos hoje, espíritos superiores, amorosos, sábios, eles passaram pela mesma fieira que nós. Os espíritos e os anjos dos quais temos notícias também passaram por diversos problemas, caindo, levantando-se no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida para o devido despertamento das suas qualidades. Alma alguma cresce sem o guante da dor, sem o sacrifício de si mesma e sem variados problemas que se transmutam em qualidades espirituais. Sempre que vencemos um problema, sempre que ultrapassamos uma dificuldade, subimos mais um pouco na nossa escala espiritual. Todos passamos pelos testemunhos necessários ao nosso adiantamento espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem, e o que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei que nos ampara a todos. Se somente a ignorância gera o erro, quando esta cessar, desaparecerá a predisposição que nós temos para errar e o bem dominará a alma pela força do amor. Precisamos, meus irmãos, termina Miramês, meditar mais e estudar, com mais interesse de aprender, no clima da oração. Jesus nos recomendava: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai o que pensais, o que sentis, o que escolheis na vossa vida. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É simples, mas ainda não conseguimos fazer. Então, lembrando Jesus mais uma vez, termino agradecendo podermos estar aqui, poder eu e podermos estar todos nesta escola abençoada, aprendendo. Porque são chegados os tempos, é a hora de olhar com olhos de ver e de escutar com ouvidos de compreender, para que os nossos corações se abram ao amor e as nossas consciências despertem com novo entendimento da vida e do infinito amor de Deus, prosseguindo no caminho da evolução, em que todos estamos de forma mais consciente de que somos seres espirituais. Somos seres espirituais, tendo agora esta experiência humana.
E é a hora de trazer Jesus para a nossa vida, se ainda não o fizemos, meditando sobre os seus ensinamentos sábios e os seus exemplos amorosos, agradecendo a Jesus pela sua missão de profundo e indescritível amor junto de nós, os espíritos do mundo terra. Porque Jesus esteve entre nós numa missão de incalculável amor para nós, para que não mais o esquecêssemos e fôssemos na hora certa para nós, acordando, despertando para aquilo que Ele nos ensinou. Que possamos sentir-nos com vontade de progredir mais rápido, para sermos felizes mais depressa, sabendo, no entanto, que ainda é muito longo o caminho, mas que Ele nos conduz à luz, ao amor, à paz e à harmonia. Jesus o disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que trazer para nós, para a nossa vida, Jesus, seguir-lhe os passos nas suas ações. Não seremos ainda como Jesus, mas se o tivermos como modelo e como guia, nós vamos aprendendo e vamos trabalhando. Temos que ter metas, não é assim? Temos que ter metas e vamos trabalhando para as alcançar, compreendendo que estamos todos errando para acertar.